45. Martial Arts System. Capítulo 191. Céu, desaparecido, escuro, bestas. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Rick e os outros olharam para a bela figura de cabelos pretos na frente deles. Rick era o mais forte deles e estava confiante de que não tinha chance contra Ishiro. Ele e seus amigos eram da escola particular de Code. Todos eles são ricos e privilegiados, vivendo na parte rica da sociedade. Todos eles deveriam viver vidas confortáveis, longe do perigo, mas porque estão aqui? Todos eles fazem parte da família das artes marciais. Rick e outros não podem usar o dinheiro da família. Eles precisam atingir um nível aceitável primeiro, pois Rick é o comandante marcial, e ele é muito próximo. Eles vieram para a ilha congelada para ganhar dinheiro rápido e ficar mais fortes. Os cadáveres das bestas mutantes rendem muito. Bestas mutantes vivas ainda mais, mas ninguém tem permissão para tirar bestas mutantes da ilha. Rick e os outros viram Ishiro apenas balançando a mão, e o cadáver da besta mutante desapareceu. Eles, é claro, já ouviram falar do majestoso anel espacial. Só ele vale 12.000.000.000 dólar. Rick e outros achavam que a identidade do indivíduo não poderia ser simples se ele possuísse o anel espacial. Mas a ganância não tem limites, e eles pensaram que ninguém descobriria que o mataram. Eles também estavam confiantes o suficiente para derrotá-lo se ele fosse o comandante marcial, porque eles tinham 6 capitães marciais do lado deles. Mas então eles viram a identidade do jovem Kurogami Ishiro, o terceiro rei e o campeão reinante da Batalha das Cidades. Eles também viram o torneio, e a cena ainda está vívida em suas mentes. Rick cerrou o punho, ele se sentiu relutante em recuar. O anel espacial pode mudar sua vida para sempre. Ele não precisa mais ouvir o pai babaca e viver em algum lugar distante com uma linda esposa. Rick olhou para uma das 3 belas jovens. Ou mais precisamente, o do meio. Ela tinha um lindo cabelo ruivo que chegava até a cintura e um rosto adorável. Ela é a namorada de infância de Rick, Maria, e eles estão namorando há mais de 5 anos, mas agora ele está olhando para Ishiro do jeito que nunca olhou para Rick. Rick tinha certeza de que se essa cena fosse animada, os olhos de sua namorada se transformariam em corações. Ver o olhar dela deixou Rick furioso. Ishiro estava olhando inocentemente para eles, pronto para atacar se necessário. Rick colocou a mão na cintura e desembainhou a espada. Os amigos e a namorada dele olharam para ele como se ele fosse louco. Ishiro estreitou os olhos. O que vocês estão esperando? Rick rugiu. Se conseguirmos seu anel espacial, finalmente poderemos abandonar as porras das artes marciais e viver vidas confortáveis. Seus amigos pareciam pensativos. Eles desfrutaram de uma vida luxuosa e depois ficaram presos na ilha congelada por alguns dias, odiando cada segundo disso. Eles querem retornar a uma vida luxuosa, mesmo que não tenham dinheiro para usar para si mesmos. Mas e se eles conseguirem os dois? Os amigos de Rick obviamente ficaram gananciosos. Maria suspirou e tirou a adaga da bainha. Todos eles precisam de dinheiro. Eles cercaram Ishiro e apontaram suas armas para ele. Ishiro olhou para eles e colocou suas espadas em posição de ataque. O olhar de Ishiro se fixou em Rick, que foi o primeiro a agir. Rick fez um grande corte vertical. Ishiro colocou sua espada no caminho e bloqueou. Mas suas pernas estavam enterradas na neve. Rick segurava sua espada com uma cara de surpresa. A força física dele é pior que a minha. Ele não era o comandante marcial. Rick pensou em choque. Ishiro saiu rapidamente do caminho porque outra espada atingiu seu ponto anterior. O amigo de Rick estalou a língua e pegou sua espada da neve. Se Ishiro realmente fosse o comandante marcial, então apenas com sua força física ele poderia ter ferido Rick. Mas ele é o capitão marcial médio, e Rick está no auge. Eu realmente preciso chegar ao comandante marcial. Talvez então eu possa lutar contra generais marciais. Ishiro pensou. Em sua vida passada, quando ele completou 20 anos, ele já estava no topo. Seu mestre tinha o título de mais forte, e um dia ele quis desafiá-lo. Mas nunca teve chance, e Ishiro conquistou o título de mais forte sem lutar por ele.
Durante 20 anos, ele teve o título de mais forte. Muitos o desafiaram pelo título. Todos falharam. Desde que ele reencarnou, sempre houve pessoas mais fortes que ele ao seu redor. Mas no futuro, ele vai se lembrar dessas cenas com carinho. Os momentos em que ele não tinha certeza de que venceria. Barulho. Um golpe de adaga surpresa veio em direção a Eiichiro, mas ele o bloqueou facilmente com sua espada. Maria tentou enfiar a adaga mais fundo, mas então o pé de Eiichiro bateu em seu torso, mandando-a para longe, na floresta. Maria! Rick gritou. Ele correu furiosamente em direção a Eiichiro e fez outro golpe vertical. Eiichiro deu um passo para o lado, o suficiente para desviar do golpe. Ele mudou a empunhadura da espada e fez um corte para cima em direção ao punho da espada de Rick. Barulho. ARGHH. Rick gritou em agonia. A espada caiu de sua mão e caiu no chão levado a alguma distância. A mão de Rick estava sangrando, mas, fora isso, estava tudo bem. Eiichiro decidiu desarmá-lo. Explosão de ferro. Eiichiro apareceu atrás de Rick e usou o punho de sua espada para atingir a nuca de Rick. Os olhos de Rick ficaram brancos e ele caiu inconsciente. Os amigos de Rick ficaram chocados, mas logo eles também caíram inconscientes no chão, depois que Eiichiro se moveu como um raio. Eiichiro foi até a floresta para pegar o corpo inconsciente de Maria. Ele a arrastou em direção a outras figuras inconscientes e a jogou no chão ao lado de Rick. Eiichiro suspirou e olhou para o céu, bem a tempo de ver o sol desaparecendo. O ambiente ficou escuro como breu, e era isso que Eiichiro mais temia. É como se ele pudesse sentir a respiração das bestas mutantes ao redor dele, em seu pescoço. Eiichiro começou a carregar as 6 figuras inconscientes. Era uma visão de equilíbrio e força. Ele caminhou em direção a uma montanha próxima e chegou lá 10 minutos depois. Havia uma caverna aberta na frente dele. Ele viu isso antes que Rick e os outros o atacassem. Eiichiro entrou na caverna e se aproximou com muito cuidado. Ele não tem certeza se há bestas mutantes escondidas. Martial Arts System. Capítulo 192. Caverna, fogueira, carne, bestas. A ilha congelada retornou à sua calma habitual. Um som de pássaros cantando inocentemente na floresta. O som da neve caindo do céu. Parecia calmo, mas também assustador ao mesmo tempo. A floresta estava tão escura que você não conseguia nem ver seu próprio corpo. A fortaleza ficou calma depois de um dia muito agitado. Eles conseguiram lutar contra as bestas mutantes, e agora a área ao redor da fortaleza estava cheia de cadáveres de bestas mutantes. Pedro estava em pé no topo dos muros da fortaleza, olhando para a floresta. Poucos momentos depois, um soldado caminhou ao lado dele. O soldado fez uma saudação e disse: Kurogami Eiichiro não retornou. Peter suspirou e acenou com a mão. O soldado assentiu e saiu. A floresta estava quieta. Muito quieta. Era como se não houvesse milhares de bestas mutantes encontrando o melhor momento para comê-los todos. Ele tinha o telefone na mão, debatendo se deveria ligar para o prefeito de Coldland sobre a situação de Eiichiro. Ele poderia então falar com Abi sobre isso. Mas ele o colocou de volta no bolso. Amanhã ele irá procurá-lo. Ele espera que ele esteja vivo. A noite é perigosa até para ele. Ele só pode esperar. Que Eiichiro pode sobreviver à noite na ilha congelada. É um feito que poucos conseguem fazer. Em uma pequena caverna escura, uma fogueira foi acesa, e um belo rapaz de cabelos pretos estava sentado em frente a ela. Havia 6 figuras inconscientes ao redor da fogueira e um enorme urso selvagem atrás dele. Em cima da fogueira, um pedaço de carne estava cozinhando. Bestas mutantes são deliciosas e também fornecem excelente nutrição. Breve. As figuras inconscientes começaram a acordar. A primeira coisa que viram foi uma fogueira e depois sentiram suas mãos amarradas. A RGH Rick se contorceu, tentando se livrar das vestes. Eiichiro colocou a mão na boca de Rick. Rick olhou feio para Eiichiro, mas então viu seus olhos frios. Você quer morrer? Eiichiro perguntou com uma voz de gelar os ossos. Rick engoliu em seco e balançou a cabeça. Então cale a boca. Eiichiro olhou para fora da caverna em direção à floresta escura. Bestas mutantes estão perto. Rick empalideceu. Todos os outros mal ousavam respirar. Eiichiro estava debatendo se deveria usar a fogueira. Mas ele tinha que fazer isso, caso contrário, todos morreriam de frio. O clima estava ficando mais frio a cada minuto que passava,
E a fogueira era a única coisa que os mantinha protegidos de todo aquele frio. Rick e outros olharam para a floresta escura. Mesmo que parecesse silencioso, eles sentiram como se uma besta extremamente forte estivesse olhando para eles com o rosto babando. Mal podia esperar para colocar minhas presas em sua carne saborosa. Ishiro pegou a carne e a cortou em 7 pedaços. Ele jogou outros 6 pedaços para Rishi e outros. Eles os agarraram desajeitadamente e, com dificuldade, começaram a comê-los. Obrigada. Maria disse timidamente. Ela ficou extremamente envergonhada por Ishiro tratá-los tão bem, mesmo tendo tentado matá-lo algumas horas antes. Não me agradeçam. Eu vou entregar vocês aos soldados. Eles vão decidir a punição de vocês. Ishiro disse e deu uma mordida na carne. Rick e outros suspiraram. Logo eles terminaram a refeição e a caverna retornou à sua calma normal. Maria e outras 2 mulheres do grupo se aconchegaram uma na outra e tentaram dormir um pouco. Os 2 amigos homens de Rick também adormeceram. Rick estava deitado no chão com os olhos fechados. Ishiro resistiu à tentação de bufar. Ele sabe que Rick está agindo como se estivesse dormindo. No momento em que ele adormecer, Rick o matará. Ishiro balançou a cabeça e pegou o livro de etiqueta do livro. A segunda página foi chamada Matar sem pensar não é o que os cavaleiros fazem. Ishiro começou a ler o livro e seus olhos brilharam em prata, e uma parte de seu cabelo ficou branca. Ele se sentiu muito relutante em manter Rick vivo. Ele não se importaria em deixar outros viverem, mas Rick definitivamente colocará suas vidas em risco. O livro diz que o leitor deve confiar em seu próprio julgamento para tomar decisões. Não decisões que serão mais fáceis de executar, mas decisões que, na opinião dele, são uma escolha melhor. Ishiro sente que matar Rick causará muitos problemas no futuro. Deixá-lo viver tem seus perigos, mas parece a melhor opção. A segunda página ainda era sobre o primeiro volume, certificando-se de seus sentimentos. Depois de 10 páginas, ele descobrirá seus verdadeiros sentimentos. Ou seus sentimentos acabarão morrendo. Ou seus sentimentos queimarão como fogo. Ele continuou lendo por mais 1 hora. Até que ele ouviu o som de um galho sendo quebrado do lado de fora da caverna. Ishiro aguçou as orelhas. Ele colocou o livro de volta no inventário e se levantou. Maria e outros estavam em sono profundo. Rick ainda estava agindo como se estivesse dormindo. Mas ele estremeceu quando ouviu o som de galhos sendo quebrados. Ishiro colocou os galhos no chão para sinalizar se alguma besta estivesse se aproximando. Ishiro se agachou ao lado de Rick e sussurrou: "Fique abaixado. Se você se mover, posso acidentalmente cortar sua cabeça." Com essas palavras, ele começou a sair da caverna. Rick empalideceu. Mas ele continuou agindo como se estivesse dormindo. Ishiro estava segurando uma de suas espadas e não conseguia ver nada na floresta. Ele se moveu furtivamente e, depois de caminhar 50 metros para fora da caverna, parou. Subir uma figura com uma velocidade incrível saiu da árvore. Ele abriu sua mandíbula enorme e deu uma grande mordida. Ele pensou que tinha tido sucesso em seus ataques furtivos. Mas do nada, Ishiro apareceu ao lado da figura escura. A figura escura só conseguiu arregalar os olhos quando a espada de Ishiro o decapitou. A figura escura caiu no chão. Sua cabeça voou para algum lugar na floresta escura. Ishiro usou a árvore para limpar o sangue da lâmina e retornou para a caverna. Enquanto caminhava em direção à caverna, ele sentiu pelo menos 10 olhares diferentes fixos nele. A caverna é cercado. Martial Arts System. Capítulo 193, Centro da ilha. A caverna estava estranhamente silenciosa. O único som era o estalo da fogueira. A floresta estava quieta como sempre. O único som que vinha era o das corujas e alguns lobos uivando. Mas isso tornava o cenário muito mais assustador porque parecia que os ruídos vinham bem ao lado deles. Maria e outros dormiam despreocupadamente, sem nenhuma preocupação no mundo. Rick estava fingindo estar dormindo, mas estava mais perto da entrada da caverna, o que o deixou extremamente assustado. Ishiro estava sentado de pernas cruzadas, segurando a espada na mão direita e olhando para a entrada da caverna. Ele estreitou os olhos. Ele sentiu como se as bestas mutantes da caverna estivessem zombando dele. Se estivesse sozinho, ele não se importaria de sair para começar sua matança. Mas é isso que as bestas mutantes querem. Se ele fosse embora, Rick e outros estariam livres para serem pegos. Era como um buffet esperando por eles.
Ishiro ficou acordado a noite toda, sem ousar perder a concentração nem um pouco, e é por isso que as bestas mutantes não ousaram invadir. Eles sabiam da força que Ishiro possui, e muitos deles teriam perdido suas vidas. Logo, a escuridão desapareceu depois que o sol apareceu no céu. A floresta nevada em frente à caverna estava brilhante novamente, e não havia bestas mutantes em lugar nenhum. Maria e outros começaram a acordar. Rick também abriu os olhos cansados, ele não conseguia dormir. Ele não sabia quando alguma besta mutante apareceria dentro da caverna e cravaria suas presas nele. Ishiro rapidamente cozinhou outra refeição com carne de javali. Eles comeram em silêncio e logo terminaram de comer. Rick e os outros estavam cansados, eles queriam deixar a ilha e não voltar. É hora de ir. Ishiro disse e se levantou. É agora. Rick gritou e olhou com medo para fora da caverna. Maria e os outros olharam para o rosto assustado de Rick com o senho franzido. Ishiro olhou para ele. Sim, agora. Por que diabos eu iria querer ficar nessa caverna? Como animais em uma gaiola. Para Ishiro, estar em campo aberto é muito melhor, especialmente porque ele não consegue executar seu estilo de ferro em espaços apertados. Rick, ouvindo Ishiro gritar, levantou-se imediatamente. Maria e outros ficaram ao lado de Rick e esperaram Ishiro sair da caverna primeiro. Ishiro saiu da caverna e olhou cautelosamente para as árvores. Ele sente que a maioria das bestas mutantes recuou por enquanto, mas há alguns indivíduos curiosos. Mas eles não representam nenhuma ameaça para Ishiro. Rick e outros o seguiram enquanto ele caminhava na neve. A neve se acumulou, dificultando o avanço, mas Ishiro seguiu em frente, e outros seguiram seus passos. Poucas horas depois, eles avistaram os muros da fortaleza. Estamos aqui. Rick disse com alegria. Maria e outros pareciam emocionados. Ishiro olhou ao redor e percebeu que as bestas mutantes ainda estavam observando, sem planejar fazer nada. Ishiro não sabia o porquê, mas não esperou para descobrir. Ele rapidamente foi até os portões e, antes mesmo de chegar lá, os portões foram abertos e um grupo de pessoas com rostos aliviados apareceu. Ishiro, certo? Um homem de meia idade perguntou com um sorriso aliviado. Ele estendeu a mão para um aperto de mão. Ishiro apertou a mão e assentiu. Meu nome é Peter. Sou o comandante desta fortaleza, disse Peter. Ele sentiu como se uma montanha pesada tivesse sido tirada de seus ombros. Peter então olhou para trás de Ishiro e viu um grupo de rapazes e moças. Seus amigos? Peter perguntou curioso. Ele nem sabia que havia outros naquele momento, mas é claro que não tinha tempo para se importar. Ishiro balançou a cabeça. Eles tentaram me matar. Dê a eles uma punição ou algo assim. O quê? O grito enfurecido de Peter ecoou na fortaleza. Rick e outros empalideceram. Todos os outros na fortaleza também fizeram caretas. Tentar matar outras criaturas que não sejam mutantes na ilha congelada é um grande crime. Peter olhou furioso para Rick e os outros. Peguem-nos. Ele gritou para os soldados. Alguns soldados atrás dele sentiram e colocaram algemas nos pulsos e pernas. Rick e outros foram levados embora. Seus rostos estavam pálidos como um lençol. Ishiro se virou e começou a caminhar de volta para a floresta. Onde você está indo? Peter gritou ansiosamente. Ishiro olhou para ele e disse, meu treinamento não terminou. Peter empalideceu. Ele sabe que negar seu treinamento o colocará em muitos problemas, e já que a invasão da Mutate Beast foi repelida, não há realmente nenhuma razão para eles pararem Ishiro. Ishiro entrou na floresta nevada, sem deixá-los falar mais uma palavra. Peter sentiu como se uma montanha ainda mais pesada aparecesse sobre seus ombros. 2 semanas depois, mortos, 49-50, o cadáver de outra besta mutante foi sugado para dentro do inventário de Ishiro. Mais uma. Ishiro murmurou. Ele deu uma olhada em suas lâminas e viu que havia rachaduras visíveis. Suas espadas não durarão muito mais tempo. Não foi nenhuma surpresa porque, após a 30ª morte, ele começou a lutar apenas contra feras fúrias. Sua habilidade com a espada progrediu a um nível inimaginável, e não seria exagero chamá-la de mestre da espada. Preciso consertar isso. Ishiro pensou alto e começou a andar mais para dentro da floresta. Ele já estava bem próximo do centro da ilha, onde reside o chamado Rei da Ilha. Dizem que é o pico da Besta da Fúria, que é o pico do comandante marcial. É um oponente de nível superior ao de Avery, e Ishiro não estava confiante em derrotar esse tipo de oponente.
Não sem sua técnica última atirou um stile. Mas seria suicídio usá-lo. Depois que essa técnica terminar, ele estará no nível de novato marcial. Ele poderia simplesmente matar Savage Beast e terminar a missão, mas isso não combinaria com a personalidade de Shiro. Ele é um indivíduo tolo, definitivamente sedento por batalhas, e algo pode estar errado com a sua mente. Shiro e suas duas espadas quase quebradas chegaram ao centro da ilha. É o território do rei da ilha. Shiro já estava se preparando para uma luta de vida ou morte, mas então, algo inesperado aconteceu. Martial Arts System. Capítulo 194, o teste. Na frente de Shiro, duas figuras lutavam. A primeira figura era um urso pardo gigante com 10 metros de altura. As garras do urso pardo pareciam pequenas lâminas. Eles definitivamente poderiam cortar humanos ao meio. Mas a figura lutando contra o urso chocou Shiro ainda mais. Era uma mulher de aparência delicada. Ela estava usando vestes azuis, delineando suas curvas perfeitamente. Ela tinha longos cabelos pretos, que estavam presos em um rabo de cavalo para que seus longos cabelos não a distraíssem quando ela estivesse lutando. Seu rosto parecia muito frágil e delicado, como se pudesse quebrar com um simples toque. Seus longos cílios se moviam suavemente quando ela piscava, e a maciez de sua pele quase podia ser sentida só de observá-la. Mas ela estava lutando facilmente contra o urso cinzento, e parecia que estava vencendo. Shiro não conseguia compreender o que estava vendo. Ela não parecia ter músculos. Ela parecia atlética em algum sentido, mas em vez do campo de batalha, ela deveria ser uma modelo de classe mundial admirada por todos. Shiro virou a cabeça em direção a uma montanha próxima e viu um homem na faixa dos 50 anos assistindo à luta com uma expressão orgulhosa. Aquele homem tinha cabelos grisalhos e uma barba parada. Seus olhos pareciam um pouco cansados, mas ele ainda parecia extremamente poderoso. Mas Shiro pode sentir que sua força está desaparecendo a cada segundo que passa. Shiro podia sentir que Abyss também estava ficando mais fraco, mas esse homem estava perdendo sua força muito mais rápido. O homem sentiu um olhar sobre ele, virou a cabeça e pareceu surpreso. Shiro e o homem se entreolharam, mas nenhum deles fez qualquer movimento. Logo, a delicada mulher brandiu sua espada, que decapitou o urso cinzento. O rei da ilha está morto. A delicada mulher parecia alegre. Ela olhou para o pai e esperou por elogios, mas então ela viu seu pai olhando para algum lugar. Ela virou a cabeça e arregalou os olhos em choque. Ela rapidamente apontou sua espada para Shiro. Ela não sabia que era um inimigo individual. Seu pai riu e desceu a montanha. Suna, esse jovem não é um inimigo. A delicada mulher, também conhecida como Suna, pareceu surpresa. Mas ela ouviu seu pai e abaixou sua arma. Seu pai, também conhecido como Sim, olhou para Shiro com um sorriso inocente. Jovem, você pode me dizer seu nome? Sim perguntou. Shiro. Shiro respondeu, mas ainda se sentia cauteloso com esses dois indivíduos. Sim sorriu e olhou para suas lâminas quase quebradas. Há quanto tempo você está aqui, Shiro? Algumas semanas, respondeu Shiro. HMM. Sim ponderou por um momento. Há talento. Ele murmurou baixinho. Suna ouviu seu pai, e suas palavras a deixaram chocada. O pai dela só chamou 3 pessoas como uma das que tem talento. Agora é a 4ª vez. Suna ficou ainda mais curiosa sobre o jovem. Sim colocou a mão no bolso e pegou um pedaço de pedra. Shiro estreitou os olhos, mas então o braço de Sim ficou embaçado, e a pedra apareceu na frente de Shiro. Seus olhos se arregalaram. Ele não teve tempo de desviar ou bloquear. A pedra estava prestes a atingir seu rosto, mas então Shiro tomou uma decisão em uma fração de segundo e usou seu nariz para desviar a pedra. Stealth, aço sem membros. A pedra passou bem perto do rosto de Shiro. Havia uma pequena marca no nariz de Shiro. A pedra poderia ter causado um hematoma ou um pequeno ferimento, mas agora o dano era mínimo. Suna e Sim arregalaram os olhos em choque. Shiro esfregou o nariz. Ele nem sabe o motivo pelo qual dominou essa técnica. Bem, havia uma razão, mas usar o nariz como arma foi provavelmente seu pensamento mais idiota na época. Mas ele queria que seu corpo fosse a arma. Cada parte do seu corpo precisava poder ser usada como uma arma. Isso foi rude, disse Shiro e esfregou o nariz. Sim curvou-se e disse, peço desculpas pelo meu comportamento rude, eu só queria testar você. Teste-me.
Ishiro levantou uma sobrancelha. Sim, se endireitou e assentiu. Você sabe sobre o teste. As sobrancelhas de Ishiro franziram. Ele nunca ouviu nada sobre isso, mas parece importante. Ele balançou a cabeça. Sim, não pareceu surpreso. É principalmente para pessoas com riqueza e status. O teste é um teste de coragem de uma semana onde gênios de todo o mundo se reúnem. Sim, disse sorrindo e continuou. Não é uma competição séria, mas é claro, a geração jovem quer provar a si mesma, e isso sempre acaba se tornando uma competição. Mas, é feito para a geração mais jovem construir conexões. Ishiro ouviu atentamente. Suna pareceu ainda mais chocada. Parecia que o pai dele estava planejando convidar Ishiro. O teste é em dezembro, e todos os gênios do mundo todo se reunirão lá. Quero que você também se junte a nós. Sim, estalou os dedos, e uma carta apareceu em sua mão. Seu braço ficou borrado, e ele jogou a carta em direção a Ishiro. Ishiro largou uma de suas espadas e pegou a carta. O cartão era prateado e tinha um texto bem simples. O teste. Abaixo disso estavam as coordenadas de onde o teste foi realizado e a data. Por favor, venha. É um evento único na vida, e você vai se arrepender se perder. Cindy começou a se afastar. Suna pareceu atordoada, mas rapidamente o seguiu. Ela lançou olhares curiosos para Ishiro, que ainda estava olhando para o cartão. O teste. É um lugar onde nenhuma pessoa comum tem permissão de entrar. É só para os melhores gênios, e há menos de 50 deles. Nem Michael e Sariel estão qualificados para ir lá. A maioria dos gênios na lista de talentos globais também não são permitidos. Mesmo que estejam no top 50. Porque existem centenas de gênios ocultos, e o teste será o primeiro lugar onde eles revelarão sua existência. Ishiro não sabe quão grande esse evento realmente é. Sim, fez parecer que não era nada mais que uma reunião da geração mais jovem. Mas é muito mais do que isso. É onde se reúne a geração mais jovem que dominará o cenário das artes marciais pelos próximos 20 anos. Martial Arts System. Capítulo 195. Detector de bestas. Em uma das montanhas, um jovem de cabelos pretos foi visto sentado enquanto olhava para o ar à sua frente. Suas roupas de inverno tinham manchas de sangue visíveis, e algumas partes de suas roupas foram danificadas. Isso diz muito sobre o que esse jovem teve que sofrer durante sua estadia na ilha congelada. A floresta estava calma, era como se todas as bestas estivessem se escondendo, mas não por causa do jovem. Por quê? Há alguém que eles não podem se dar ao luxo de ofender. Ishiro olhou para a interface à sua frente. 0.00,05. Restam 5 segundos antes do fim da missão. Havia outra tela ao lado. Mortos. 56,50. Ele mal conseguia encontrar mais bestas mutantes, o que o deixou desapontado e preocupado. Decepcionado porque duvida que as recompensas bônus sejam boas agora. Preocupado porque sente que há algo muito errado com esta ilha. Ele estava sentado no topo de uma das montanhas menores, o que lhe dava uma boa visão da floresta. Ele pode ver de longe se alguém está se aproximando de seu lugar. Toque toque. A missão acabou. Missão concluída. Caçador ou caçado. Mate pelo menos 50 bestas mutantes. Recompensas. 5.000 XP. 100 pontos de estatística. 25.000 moedas. Penalidade. Menos um nível. 100 pontos de estatística removidos de estatística aleatória. Limite de tempo. 2 semanas. Começará quando o anfitrião entrar na ilha congelada. Mortos. 56,50. Recompensas de bônus. 60 pontos de status. Detector de feras. HMM. Detector de bestas. Ishiro pensou que poderia ser algo que lhe permitisse encontrar bestas mutantes. Se fosse esse o caso, então seria extremamente útil. Uma pequena caixa preta apareceu em sua mão e imediatamente começou a apitar e apontar para o norte. Ele colocou no inventário e olhou seus pontos de estatísticas. 60 de bônus. Eu poderia ter conseguido muito mais. Ishiro sorriu ironicamente, mas duvida que pudesse ter mudado os resultados. Na última hora, ele correu como possuído pela floresta, mas não encontrou ninguém. Seus pensamentos estavam sobre o homem e a jovem que ele viu outro dia. Eles apareciam como fantasmas e desapareciam como fantasmas também. Ele duvida que Pedro soubesse que eles estavam ali. Estatísticas, disse Ishiro, e sua interface familiar apareceu na frente dele. Nome, Kurogami Ishiro, nível do sistema, avançado, posição marcial,
Capitão Marcial. Característica: natureza calma. Idade: 16. Nível: 8. SP: 160. Moedas: 35.000. XP: 5.650. 12.800. PV: 275. Força: 231. Agilidade: 244. Resistência: 211. Vitalidade: 230. Encanto: 300. Rodadas da loteria: 0. Missões: comprar, loteria, inventário, 2 espadas da matança, dinamite, livro de etiqueta, motocicleta, poção de cura, rara, 7x, carta de teste, detector de feiras, bolsa pessoal de Ishiro, artes marciais, estilo de ferro, mítico, taekwondo, karatê, muay thai, boxe, maestria em armas, arremesso de facas, manejo de espadas duplas, olho de detecção de fraquezas nível 2. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial ou inferior. Diata ignore, mítico, morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em ferreiro especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ishiro, o legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ishiro tinha em seu auge. Golpe mortal, raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas você precisa estar em contato com o corpo do seu alvo. Você não pode matar o rei marcial ou superior com golpe mortal, raro. Apenas general marcial e abaixo. Sublinhado: Ishiro aprendeu suas fraquezas durante sua estadia na ilha congelada e sabe que a sua força está faltando. É por isso que ele fez um movimento tão inesperado. Força: 231-maior 300. Ele colocou 69 pontos nas estatísticas, atingindo o máximo. Ele tentou adicionar mais, mas não conseguiu. Agora, ele sabe com certeza que 300 atributos é o limite do comandante marcial. SP: 160-maior 91. Em seguida, ele colocou estatísticas em agilidade. Agilidade: 244-maior 280. SP: 91-maior 55. Em seguida, ele atribuiu mais estatísticas ao vigor. Resistência: 211-maior 250. SP: 55-maior 16. Por fim, ele colocou os 16 restantes na vitalidade. Vitalidade: 230-maior 246. Agora suas estatísticas parecem completamente diferentes. Ishiro atingiu o pico do posto de capitão marcial. Sublinhado. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: avançado. Posição marcial: capitão marcial de pico. Característica: natureza calma. Idade: 16. Nível: 8. SP: 0. Moedas: 35.000. XP: 5.650. 12.800. PV: 291. Força: 300. Agilidade: 280. Resistência: 250. Vitalidade: 246. Encanto: 300. Rodadas da loteria: 0. Missões: comprar, loteria, inventário, 2 espadas da matança, dinamite, livro de etiqueta, motocicleta, poção de cura, rara, 7x, carta de teste, detector de feiras, bolsa pessoal de Ishiro, artes marciais, estilo de ferro, mítico, taekwondo, karatê, muay thai, boxe, maestria em armas, arremesso de facas, manejo de espadas duplas, olho de detecção de fraquezas nível 2. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial ou inferior. Diata ignore, mítico, morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em ferreiro especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ishiro, o legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ishiro tinha em seu auge. Golpe mortal, raro.
Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas você precisa estar em contato com o corpo do seu alvo. Você não pode matar o rei marcial ou superior com golpe mortal, raro, apenas general marcial e abaixo. Sublinhado. Ishiro parecia satisfeito. Mas ele não estava planejando deixar Forest Island tão cedo. Ele veio aqui na esperança de alcançar o comandante marcial. Ele ainda não desistiu. Ishiro consegue sentir que há uma entidade que pode levá-lo a esse nível, mas isso pode ser extremamente perigoso. Ele pegou uma de suas espadas do inventário e ela estava prestes a quebrar. Não posso usar isso. Ele colocou de volta no inventário e pegou o detector de bestas. Ele deixou a montanha e começou a andar na direção onde o detector de bestas apitou. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.